Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial e trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 até o verso 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. O texto de Atos é um avanço na história da redenção. Um momento importante na história da redenção, ela está aqui sendo revelada pelo Espírito de Deus através de seu autor sagrado, o historiador e teólogo também evangelista Lucas. Ele está informando sobre a descida do Espírito Santo. A era que nós vivemos é uma era que foi inaugurada por este evento, fundamental na história da redenção. Mas o que significou essa descida? No texto de Atos 2, a descida do Espírito Santo, ela é marcada pelo evento das línguas de fogo,
que descem sobre a cabeça dos servos do Senhor e das servas do Senhor que estavam reunidas no cenáculo. Uma multidão estava em Jerusalém, judeus oriundos de diversas nações, que compareceram a Jerusalém para participar primeiramente da festa da Páscoa e permanecer até a festa de Pentecostes. Após a festa de Pentecostes, o combinado era que esses judeus voltassem para as suas nações. Eles não contavam com esse evento. A ideia é que eles retornassem, só que Deus surpreende e derrama sobre os discípulos de Jesus o Espírito Santo e a multidão é impactada com aquele evento. E assim compreende-se que o Espírito de Deus está sendo derramado. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que o que estava acontecendo naquela manhã, em que as línguas foram derramadas, era o cumprimento da profecia conhecida de Joel, quando o Senhor dissera pela boca do seu profeta e pela pena do seu profeta, de que chegaria o tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, havendo efeitos sobre jovens e anciãos, sobre meninos e meninas, moças e rapazes, servos e servas. Ele diz isso claramente a partir do verso de número 17. Pedro vai dizer, o que está acontecendo é o cumprimento dessa profecia. O Espírito Santo foi derramado. Mas a grande questão é por que esse evento aconteceu? Por que o Espírito Santo foi derramado? Por que na história da redenção esse evento tornou-se tão necessário? Primeiramente, é bom lembrar e saber, aqueles que têm se chegado à igreja, que o Espírito Santo ele foi derramado, primeiramente, conforme eu já disse, em razão do cumprimento de uma profecia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre homens e mulheres para obras específicas. Eles eram comissionados, como foi o caso de Sansão, como era o caso de Davi, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Débora, de Ruth, homens e mulheres que receberam o Espírito Santo para uma missão específica. Mas não havia uma presença dadivosa do Espírito. Embora ele se estivesse presente, claro, porque ele, como faz parte da Trindade, ele está em todos os lugares, e o Espírito Santo sempre esteve, mas ele não tinha sido derramado ainda. Ele é derramado nesse evento do Pentecostes narrado em Atos 2. E é derramado primeiramente em razão dessa profecia que tinha sido declarada por Joel. Além da profecia, por que o Espírito Santo foi derramado? Além de ter que se cumprir o que Deus dissera pela boca do seu profeta, por que foi fundamental que o Espírito Santo viesse a esse mundo? Nós não precisamos ler o capítulo todo do texto de Atos, porque é um texto conhecido, mas nós sabemos o resultado dessa descida. Nós sabemos que 3.000 homens adultos, fora mulheres e crianças, foram alcançados pela pregação de Pedro naquele dia de Pentecostes. E o resultado, o impacto daquela pregação é a formação orgânica da primeira igreja que se tem notícia, a igreja de Jerusalém. E nós sabemos também que a igreja ela é o corpo de Cristo na terra. E a formação, portanto, da primeira igreja e de todas as igrejas, a partir de então, tem relação direta com a descida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo sendo derramado, a igreja não existiria. Então a igreja do Senhor, ela
é uma realidade histórica, ela é uma realidade orgânica por causa desse evento de Atos 2. Então, o Espírito Santo desce, primeiramente porque havia uma profecia declarando que haveria um tempo em que isso aconteceria, em que esse evento extraordinário iria se manifestar. E se manifestou, e o Espírito Santo desceu. E com a descida do Espírito, a igreja se forma, de forma que o Espírito Santo é o grande responsável pela igreja que tem Jesus Cristo como o seu cabeça, Jesus Cristo como o seu Senhor. Então, além de cumprir o que Deus havia prometido, também o Espírito Santo foi derramado para que essa realidade chamada igreja pudesse existir. Com a descida do Espírito Santo, haveria a partir de então, por causa da igreja formada por ele, a missão dessa igreja. E a missão da igreja consiste em pregar o Evangelho e anunciar ao redor do mundo o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho consiste na informação, na boa notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, de que Jesus nasceu, de que ele exerceu o seu ministério, de que ele subiu à cruz e morreu na cruz, entregando sua vida, derramando o seu sangue. O Evangelho consiste também na ideia clara da morte do Messias, porque sem a morte não haveria resgate. É o sangue de Jesus que paga o preço do resgate dos homens. Aos homens estava a declaração de que eles iriam morrer por causa do seu pecado, morrer por causa da transgressão ocorrida no Éden, e por causa de Jesus, essa morte, ela não acontece mais. Quando o homem entrega a sua vida para Jesus, e o sangue de Jesus é derramado sobre esse pecador, há um resgate que acontece, porque a culpa desse pecado, a culpa desse pecador, foi depositada na conta de Jesus Cristo. É, portanto, o Espírito Santo que envia a igreja ao redor do mundo para poder anunciar essa boa notícia. E, por causa da atuação do Espírito Santo, há o milagre, primeiramente da pregação, mas há também os resultados dessa pregação. O homem torna-se convencido do seu pecado, ele torna-se convencido da sua natureza pecaminosa. É o Espírito Santo que ilumina a consciência do pecador, revelando a ele o pecado que ele tem. Nenhum homem se enxerga mal, nenhum homem se acha inimigo de Deus. Todos nós achamos que Deus que está lá em cima, que a gente pode administrar a nossa vida porque não somos tão maus assim. Estamos bem com Deus. E é justamente a obra do Espírito Santo que revela a verdadeira condição do homem, de estar separado de Deus. Se o Espírito Santo não fizer essa obra de convencimento, de mostrar verdadeiramente quem é o homem, ninguém corre na direção de Jesus Cristo. Então, quando ele envia a igreja que ele próprio formou, ele unge a pregação da igreja. E aí, essa igreja proclama a mensagem do Senhor Jesus. E essa mensagem proclamada, ungida pelo Espírito Santo, ela passa a fazer sentido para o homem que ouve essa pregação. E aí, aquele que se achava muito bem, porque ele vem de uma família cristã, ele nasceu numa família presbiteriana, ele nasceu numa família congregacional, ele é filho de presbítero, ele é filho de missionário, ele nasceu no campo, está tudo bem com ele. E aí ele descobre que na verdade não está nada bem, que apesar das informações que ele tem, as informações históricas e até conhecimento bíblico, mas ele não conhece, ou então não conhecia Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E é o trabalho do Espírito Santo, por meio da igreja,
de revelar Jesus Cristo ao coração do homem pecador. Sem o Espírito, esse resultado jamais seria alcançado, porque a compreensão da realidade espiritual não é algo que vem pela mera análise cognitiva. Não é meramente um exercício intelectual. Você pode tentar usar os argumentos mais claros, mais óbvios sobre Jesus. A pessoa não vai se convencer, vai chegar a uma conclusão de que Jesus é um homem extraordinário, que foi uma personalidade histórica fantástica. Não há como ninguém acusar Jesus. Você pega a pessoa mais progressista, ele olha para Jesus, ele não consegue atacar Jesus. Como atacar um homem que fez o bem? Como atacar um homem que deu dignidade às pessoas? Como atacar um homem que quebra paradigmas de sua época, que valoriza mulheres, valoriza crianças, valoriza idosos, que conversa com prostitutas, que cura os leprosos, que exerce bondade, que é digno o tempo todo, que é amoroso? Como atacar? Jesus é inatacável. Mas apesar dessa obviedade da sua biografia, esse que conclui que Jesus é inatacável, ele não se rende a Jesus. Porque para essa rendição precisa do trabalho do Espírito Santo, e é missão da igreja proclamar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é o que está determinado. Então o Espírito Santo foi enviado para cumprimento da profecia de Joel, ele foi enviado para poder formar a igreja, ele foi enviado para enviar a igreja, e ele foi enviado também para ungir a pregação proclamadora dessa igreja. Por isso o Espírito Santo foi enviado a esse mundo. Mas tem mais. Há outras razões pelas quais o Espírito Santo foi enviado. É ele, portanto, a missão do Espírito Santo é de regenerar. É ele quem promove o novo nascimento. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Isso está lá em João, a partir do capítulo 3, quando João ele relata a conversa de Jesus com Nicodemos, que era um maioral entre os fariseus. O fato é que o Espírito Santo é o responsável em produzir no coração do convertido novos afetos, uma nova prioridade, uma nova agenda pessoal. É ele que inclina o coração do homem para as coisas de Deus. Nós precisamos do Espírito, porque é o Espírito Santo quem gera no coração do homem fome e sede de Deus. O homem faminto de Deus, a mulher sedenta de Deus, essa é uma obra produzida pelo Espírito. A fome e a sede de justiça, que Jesus disse que seriam sinais dos bem-aventurados, é uma obra do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, e sem nos enchermos do Espírito, essa fome e essa sede jamais existiria. É ele quem regenera, portanto. É ele que torna, portanto, a mente do homem uma mente cativa a Cristo. E isso é um processo que vem do alto, que nós respondemos. Há uma resposta do homem a essa atuação do Espírito Santo. Mas é uma obra divina, é uma obra que o Espírito coloca, enxerta, planta no coração do homem. Essa regeneração, essa nova vida. É por isso que quando o homem entrega a sua vida para Jesus, ele vai mudando de cosmovisão, a sua vontade vai sendo transformada. Quando ele se percebe, ele se vê convertido, ele se vê transformado. Eu já compartilhei com alguns irmãos, inclusive recentemente numa reunião de adolescentes, quando eu me dei conta de que realmente a graça de Deus havia transformado a minha vida. Eu lembro, numa noite de sábado, eu com 20 anos de idade, preparando, às 21 anos de idade, preparando aula de escola dominical.
E eu lembro que eu estava sentado na mesa do meu escritório, que eu tinha no meu quarto. Eu olho para o relógio, eram 22 horas e alguma coisa. E eu preparando a revista, lendo a revista, porque no dia seguinte eu estaria dando aula de escola dominical. E aí eu lembrei que 2 anos antes, 22 horas, era a hora que eu estava me organizando para sair de casa. E num sábado, à noite, com 21 anos, eu sentado no meu quarto, a minha mãe dormindo, e eu preparando aula, porque no dia seguinte eu daria ali. Eu disse: meu Deus, a tua graça realmente me alcançou. A minha vida mudou. A minha prioridade agora é outra. O Espírito Santo foi enviado para realizar essa obra no teu coração e no meu coração. O Espírito Santo é o responsável por essa transformação da natureza humana. E aí você se torna inclinado a Jesus Cristo. Ele deixou de ser apenas um nome. A igreja deixa de ser um lugar que você está acostumado a ir. O culto ganha sentido. A pregação ganha sentido. Passar tempo na presença de Deus passa a ser algo prazeroso. A adoração a Deus passa a ser algo que você ama oferecer. Não é um mero ato litúrgico, um momento na programação da igreja, mas é o teu momento de encontro com Deus. Porque você nasceu de novo. Jonathan Edwards vai chamar isso de afetos espirituais. Os afetos novos foram plantados. E nessa obra de novo nascimento, que o Espírito Santo é o responsável em operar, em realizar, vai acontecendo algumas transformações. Vai se vencendo o vício da mentira, o vício da intriga. A mágoa vai sendo removida, a falta de perdão vai sendo retirada. Vai se vencendo o vício sobre as drogas, vai vencendo o vício sobre a bebida. Todas as formas de desvirtudes vão sendo consertadas. E o homem que não é virtuoso, ele passa a amar agora o caminho da virtude, por obra do Espírito Santo. Quando você olha assim, meu Deus, há 6 meses atrás eu estava dentro de um bar, há 1 ano atrás eu estava traindo a minha esposa, há 1 ano atrás eu estava maquinando mal, há 1 ano atrás os meus caminhos eram outros. Olha o homem que eu sou, olha a mulher que eu me tornei. O Espírito Santo é o responsável por essa mudança. Ele quem opera esse novo nascimento. E agora você é a pessoa que você é. Antigamente o culto era um programa, agora o culto é o teu momento com Deus. Antigamente, ouvir uma canção era algo que você ouvia entre outras, agora não, agora a canção te faz chorar. Porque você agora é uma nova criatura por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi enviado para fazer essa obra na minha e na tua vida, e nós louvamos ao Senhor porque Ele tem feito essa obra. Você tem mudado, você tem sido transformado pelo Senhor. O Espírito Santo foi enviado há 2000 anos, e por causa do Espírito você ama Jesus. Por causa do Espírito você se tornou a pessoa que hoje é diante do Senhor. Sem Ele, essa obra jamais teria sido realizada. Mas há também um outro motivo pelo qual o Espírito foi enviado ao mundo. O Espírito Santo foi enviado também para habitar no coração do homem. O que habitava no teu coração antes de Cristo? Talvez o que habitasse no nosso coração era ódio, era mágoa, era intriga, era desejos estranhos. Talvez o que ocupasse o nosso coração era o egoísmo, era a maldade. Talvez o que ocupasse no coração do homem era o adultério. Jesus disse que do coração do homem procede maus pensamentos, blasfêmias, adultério, toda forma de expressão da humanidade caída
ocupa o coração do homem. Mas quando o Espírito Santo veio, ele veio para fazer morada no coração do homem que se rendeu a Jesus. E hoje o Espírito Santo, ele habita em nós, o Espírito Santo, ele habita na tua vida. O tempo todo você é habitado pelo Espírito de Deus. Você é habitado pelo Espírito nos grandes momentos da tua vida, quando você está louvando a Deus, quando você está servindo a Deus, quando as coisas estão prosperando, quando está tudo florido, quando o pomar está carregado, o Espírito Santo está habitando ali. Mas também nos momentos de provação, nos momentos em que a nossa fé é testada, nos momentos de tristeza, nos momentos de aridez, que todo verdadeiro crente também enfrenta, o Espírito Santo permanece. Porque tudo pode acontecer conosco. Talvez todos possam nos abandonar na hora difícil da nossa vida, mas o Espírito Santo não nos abandona. Ele está o tempo todo com você, ele está o tempo todo na tua vida. Ele fez do teu coração um trono em que Jesus está sentado, reinando, louvado seja o nome do Senhor, o tempo todo. Então, se você se alegra, o Espírito Santo está na tua vida. Se você está num momento de tristeza, ainda que triste, porque está enfrentando um vento, está passando por um momento de turbulência, o Espírito Santo habita porque ele veio para isso. E ele habita na vida de todos os homens e todas as mulheres que se renderam a Jesus. No Antigo Testamento, ele estava sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Os profetas mesmos, eles dizem: veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim. Não era permanente na vida do profeta aquela palavra. No Antigo Testamento, Elias estava lá, tocando a sua vida. E de repente vinha a palavra do Senhor e revelava o oráculo a Elias. E Elias ia ao rei e profetizava. No Antigo Testamento estava lá Natã tocando a tua vida. E vinha a palavra do Senhor a Natã. E Natã ia ao rei Davi e declarava a palavra do Senhor. No Novo Testamento, a bênção, a proporção, a profundidade, a altura, a relação, a extensão com o Espírito é maior. Não está sobre a vida de um obreiro, não está sobre a vida do pastor, não está sobre a vida de um missionário. O Espírito Santo habita na vida de todo aquele que se entrega a Jesus. Os adolescentes, portanto, que se entregaram, eles já têm o Espírito Santo habitando neles. Juniores que se entregaram, o Espírito Santo habita neles. Senhores que se entregaram, o Espírito Santo habita neles. Crianças que se entregaram e crianças se entregam, crianças se rendem. A APEC está aí para ensinar isso para nós. Uma vida inteira para Jesus é o lema da APEC. O Espírito Santo habita nelas. E essa morada é uma morada permanente. Porque Deus não age como os homens. Homens são bajuladores. Homens, eles se aproximam de outros homens quando estes outros homens estão bem. Para tentar ver se alegram também, para tentar ver se a alegria dele parte para nós. O Espírito não. O Espírito está conosco nos grandes momentos da vida, nas grandes conquistas, nas grandes bênçãos, mas o Espírito Santo está conosco lá também, nas horas difíceis. Nas horas em que estamos enfermos, trancados dentro de um quarto. Eu lembro de Elias trancado dentro de uma caverna. E quem é que não teve em algum momento essa experiência de se sentir mesmo enclausurado dentro de uma caverna? Entristecido, quebrado, irado, longe dos olhares do povo de Israel, longe dos olhares dos homens e das mulheres, mas não longe do olhar do Senhor. Deus falou com Elias, Deus vai lá e conversa com o seu profeta,
Deus manda Elias olhar para o céu. Deus manda corvos para alimentar Elias. Porque a vida de Elias, como a vida de cada um de nós, ela é uma vida em que ela está permanentemente diante do Senhor. O Espírito Santo não nos abandona. Você pode estar no hospital, você pode estar na UTI, você pode estar sem poder receber visita de nenhum parente. Tal o estado, a condição de saúde em que você se encontra ou que um parente se encontra. Mas ele não está sozinho, o Espírito Santo está lá. Está sobre ele, está nele. Deus nunca deixa os seus filhos sozinhos. Então você pode enfrentar a pior provação. Você pode achar que você está sozinho, mas na verdade isso é apenas um sinal, uma evidência errada do coração pecaminoso. E o crente não é chamado para depositar esperança nos seus sentidos. Eu não fui chamado para depositar esperança nos meus sentidos, porque os sentidos falham. Os sentidos parece que transmitem para nós que Deus não se importa conosco, que Deus não nos ouve. Deus ouve o outro, Deus ouve aquele irmão alegre, saltitante o tempo todo. Mas ele não me ouve, porque se ele me ouvisse, se ele estivesse comigo, eu não estaria passando crise após crise, luta após luta, derrota após derrota, prostração após prostração. E essa é uma ideia que Satanás gosta de jogar, de semear no coração dos homens, tentando os levar a duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus. Meu querido, o Espírito Santo foi derramado há 2000 anos. Quando você se entregou a Jesus, o Espírito Santo veio. Ele veio fazer morada, e ele está em você. E não há nada que você passe, não há nada que você enfrente que afugente a presença do Espírito de Deus. Ele está em vós. Ele está conosco. Na pior dor, na dor excruciante, na dor angustiante, no momento difícil, no momento de lágrimas. E é assim, momento de lágrimas na vida do crente. Crentes choram. Até o Senhor Jesus chorou quando ele viu a realidade da morte se abater sobre Lázaro. Ele chora. Crente chora. Pastor chora. Missionário chora. Diáconos choram. Porque a luta é essa. Deus nos chamou para lutar. E parece que de vez em quando, Senhor, o Senhor ouve todo mundo, olha todo mundo, o Senhor cura todo mundo, o Senhor restaura todo mundo, o Senhor prospera todo mundo, e o Senhor não faz isso comigo. Parece que o Senhor tem filhos prediletos, parece que o Senhor só olha para uns, parece que voltamos ao tempo do Antigo Testamento, em que o rei, o profeta, a profetisa, o juiz, o sacerdote eram comissionados para uma grande missão e só eles tinham uma grande relação contigo. Mentira. Mentira do diabo. Você é crente em Cristo Jesus, filho? A tua vida foi entregue para Jesus? A sua experiência foi real? Foi verdadeira? Então há uma boa notícia: o Espírito Santo está em vós. E a gente está confundindo as coisas. A gente acha que ter o Espírito é obras portentosas. É obras milagrosas o tempo todo. O Senhor realiza milagre, Ele abre mar vermelho, o Deus do passado é o Deus de hoje, o que Ele operou no passado pode operar hoje. Mas mesmo quando o Senhor não opera de forma visível, já diz a canção, quando Deus está em silêncio, já diz a Cassiane, Ele está o quê? Trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está trabalhando. Deus não é ocioso, Deus não é preguiçoso, a mão dele não está recolhida. O olhar dele está sobre você, você é amado de Deus e o Espírito Santo está em vós. Ele veio, por isso ele foi enviado.
para estar sobre a igreja, na igreja. E quem é a igreja, irmão? Você sabe disso. A igreja não são essas galerias, essas caixas de retorno. Não é o púlpito, o microfone. Você sabe quem é a igreja. A igreja é você. Nós somos a igreja do Senhor. E o Espírito Santo paira sobre a igreja e na igreja. Ele está em vós. Nunca se esqueça disso. Por isso o Espírito Santo foi enviado. E eu tenho uma maravilhosa notícia. Já disse aqui, mas vou repetir. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te deixar. Todo mundo te abandona. Famílias às vezes abandonam. Amizades às vezes se acabam. Eu estava assistindo uns vídeos nesse feriadão sobre amizade. Eu estava ouvindo uma psicanalista, na verdade psicóloga e psicanalista, falar sobre as relações de amizade. E eu estava lendo os comentários. E um comentário de uma menina me chamou a atenção. Ela dizendo que ela perdeu a sua principal amizade. Ela se sentia muito sozinha, muito traída. Porque tinha uma pessoa na vida dela que tinha uma grande relação e a relação acabou. E ela estava sentindo-se sem referencial. Amizades acabam. Não deveria, mas acabam. Famílias abandonam. Empresas mandam embora. Ministérios se encerram. Mas o Espírito Santo nunca nos abandona. Você vai estar num grande momento da tua vida, alegre, cheio de resultados, cheio de testemunho para contar. E como é bom, né, irmãos? Quando você bate na porta do gabinete pastoral, pastor, quero dar um testemunho. Aconteceu isso, um livramento, uma cura, fui promovido. Como é bom. E a pessoa ela conta os dias para poder chegar e compartilhar. Mas tem época que parece que você não tem testemunho nenhum. Porque haja porta fechada, haja vento contrário, haja mar revolto, haja tsunami. Se, pastor, eu nem estou mais no mar revolto, pastor, eu já estou vivendo a tsunami. Isso aí já é furacão, isso aí já é desastre, isso aí já é tragédia. Nessa hora, o Espírito Santo continua na tua vida. E é Ele quem vai lhe dar todas as condições de você poder sair desta situação. Porque tem uma coisa, a gente entra em fases difíceis, é verdade. Mas também é verdade que Deus nos tira dessas fases. Há as saídas proporcionadas pelo Senhor, meu querido. Há um momento em que o mar se abre e o mar vai se abrir. Porque o Senhor que opera maravilhas está na tua vida. O mar vai se abrir. Nós cantamos aquela canção maravilhosa. Aliás, o musical domingo passado, tudo foi maravilhoso. Uma canção é mais linda que a outra. Fica até difícil escolher. Eu recebi, pastor, vamos cantar de novo. Cantar qual? Todas são maravilhosas. Mas teve uma que me chamou a atenção, daquela marcha pela salvação. Se com fé proclamar, esse mar se abrirá. Porque o Espírito Santo que opera maravilhas está na tua vida. Tenha paciência no Senhor. Ele foi enviado. Enviado. Ele não foi retirado. Ele foi enviado. E continua sobre você, continua sobre mim. Eu quero caminhar para o fim. O Espírito Santo também foi enviado para distribuição de dons e talentos. É Ele quem equipa a igreja para o serviço. Eu falei que no início, Ele envia a igreja ao redor do mundo. Mas ai de nós, se formos, irmãos, com a cara e a coragem. Deus quer obreiros corajosos, claro. Mas Deus não quer ninguém imprudente. Vá fazer a obra. O Senhor te chama, eis-me aqui.
Ele está te chamando. Agora, ele vai te equipar. E o Espírito Santo é o responsável pela distribuição dos equipamentos espirituais. É ele que dá dons, é ele que dá talentos, é ele que fomenta ministérios, é ele que levanta, é ele que unge. Foi por isso que o Espírito Santo foi enviado. Aí tem uma coisa boa. Se ele foi enviado, e ele está em você, e se é ele quem equipa, então você está habilitado para o serviço. Basta perguntar ao Senhor: Senhor, onde que é? Qual área? O que eu faço? Porque eu já sei que fazer para o Senhor eu tenho que fazer. Talvez não esteja muito claro o que, aonde, qual área. Mas dom e talento você tem, porque o Espírito Santo distribui. Quero caminhar, como eu falei, quero caminhar para o fim. É também o Espírito Santo que evidencia a presença de Deus entre os homens. Deus está sempre presente, sempre. Mas nem sempre a sua evidência é clara. Todo culto Deus está presente. Mas nós sabemos que há cultos e cultos. Nós sabemos que há pregações e pregações. Toda pregação é do Senhor. Deus sempre fala por meio da pregação. Se a pregação é bíblica, porque a pregação pode ter nenhuma relação com Deus, quando ela parte da cabeça do pregador. Mas quando o texto está aberto e a Bíblia está sendo exposta, é o Espírito quem está falando. Mas há pregações e pregações, eu sei. Há cultos e cultos. E o Espírito Santo, ele é o responsável em tornar evidente a presença de Deus em nosso meio. E por último, eu quero também lembrar aos irmãos que por causa do envio do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que santifica o crente. Você quer ser santo e quer viver em santidade por causa do Espírito Santo que habita em você. E aí você olha, como eu disse no início da pregação, você olha para si mesmo e você diz assim: meu Deus, há meses atrás eu era um. Há um ano atrás eu era um. Hoje eu sou outro. Eu tenho uma outra vontade, uma outra preferência. Porque o Espírito Santo está te santificando. Ele está tornando os teus desejos santos, vontade de agradar a Deus, vontade de servir a Deus. Uma última pergunta e uma última resposta. Por que o Espírito Santo foi enviado na festa de Pentecostes? Já sabemos que ele foi enviado. Por que foi enviado? Para que foi enviado? A pregação discorreu sobre isso. Mas por que no Pentecostes? Foi enviado no Pentecostes em razão das associações simbólicas e teológicas. O Pentecostes, no Antigo Testamento, tem uma relação, primeiro, antes da instituição da lei de Moisés, tem a ver com o Monte Sião, porque a entrega da lei a Moisés ocorreu no 50º dia depois da saída do Mar Vermelho. O povo atravessa o Mar Vermelho, sai do Egito, caminha por 50 dias. No 50º dia, Moisés sobe ao Monte Sião. Moisés conversa com Deus. Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Então, no Monte Sião, a vontade de Deus é revelada para o povo. No 50º dia após a libertação. O Pentecostes, no Novo Testamento, acontece 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a ressurreição, crucificação e ressurreição. Antigo Testamento, libertação do Egito. Novo Testamento, libertação do pecado, com a conversão, com a ressurreição. 50 dias pós-ressurreição, o Espírito Santo é dado.
No Antigo Testamento, lei escrita em pedra, em tábuas de pedra. Novo Testamento, lei escrita na alma, lei escrita no coração. A lei de Deus não está mais tipificada em tábuas de pedra que podem ser quebradas. Agora, a lei de Deus, que regula a vida do crente, ela está escrita, registrada, impressa no coração do homem. É uma associação belíssima. Quando a lei de Deus vai ser instituída, os mandamentos a Moisés, Deus ordena que haja a festa das semanas, a festa da colheita, a festa das primícias. Tudo isso era chamado de festa de Pentecostes, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a festa das primícias, a festa da colheita, também está acontecendo. Não colheita de trigo no Novo Testamento, não colheita de cereais, de laranja, de azeitonas. No Novo Testamento, a colheita que está acontecendo ali é colheita de vida, colheita de alma. 3.000 homens se convertem com a pregação de Pedro. 50 dias após a ressurreição, 3.000 pessoas se convertem. Os primeiros frutos da era cristã. Eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo foi também enviado porque Jesus o prometeu. Ele disse aos discípulos: eu voltarei ao Pai, mas não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo, que estará para sempre com vocês. Lembre-se disso. O Espírito Santo habita na tua vida. Saudável está na tua vida. Enfermo está na tua vida. Cercado numa mesa cheia de amigos e familiares, celebrando o teu aniversário, celebrando o final do ano, celebrando Natal, Ano Novo, o Espírito Santo está na tua vida. E quando você se encontrar sozinho, longe de todos, por alguma razão, o mesmo Espírito Santo continuará na tua vida. Está sorrindo, o Espírito Santo está na tua vida. Está chorando, o Espírito Santo está na tua vida. Nasceu uma criança, ele está na tua vida. Partiu um ente querido, o Espírito Santo está lá consolando o teu coração. Está pregando a palavra, o Espírito Santo está atuando na tua vida. Está ouvindo a pregação, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Está aqui no meio da igreja, o Espírito Santo está na tua vida. Está em outro estado, numa estrada escura, de noite, guiando o teu carro, trabalhando numa plataforma de offshore, longe da esposa, dos filhos. Está no hospital, está na UTI. O Espírito Santo continua na tua vida. Ele nunca, mas nunca, vai nos abandonar, porque Ele é o selo. Ele é a garantia, Ele é o penhor da nossa salvação. E nós estamos aqui hoje na presença do Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração: Senhor, derrama o Teu Espírito mais e mais sobre nós. Nos dê mergulhos no Teu Espírito, encha-nos com Teu Espírito. Nos dê experiências com Teu Espírito, alegre-nos com Teu Espírito, console-nos com Teu Espírito. Encha, Senhor, a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. Que essa seja a minha e a tua oração hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo
E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.